O que significa um robô para vocês? E vamos fazer um parênteses, né? É óbvio que eu não ia trazer fichinhas aqui para frente falando de tecnologia, né? Eu ia trazer um smartphone. Para muitas pessoas, a primeira imagem que vem à mente quando a gente fala em um sistema robótico é de uma figura semelhante a um ser humano, uma figura que realiza tarefas humanas do dia a dia nosso, mas tarefas com muito mais precisão, tarefas com algumas características sobre-humanas. Ela é mais inteligente, ele erra menos, ele é mais preciso naquilo que ele faz. Isso talvez seja uma tentativa de aproximar essa máquina do conceito que a gente tem de vida. E vejam que isso não é novo. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem do autômato que o Leonardo da Vinci desenhou lá no Renascimento, que foi transformada nesse modelo que está exposto. Para outras pessoas, o formato, a imagem não tem nada a ver. O que interessa é a gente ter realmente um dispositivo que seja mais preciso, que ele erre menos que a gente, que ele realize tarefas complexas, que ele repita coisas que são muito difíceis para o homem. A palavra robô, na verdade, ela tem essa origem bastante contestada. A maior parte das fontes ela sugere que essa palavra vem de uma palavra de origem tcheca chamada robota, que na verdade consiste em trabalho forçado. O primeiro relato que se tem notícia do uso dessa palavra é de 1921, numa peça onde exatamente a primeira figura que eu mostrei para vocês foi representada. Era um autômato, uma figura bem humanoide, que substituía uma pessoa que não podia ir trabalhar, não podia fazer as suas tarefas do dia a dia. Evoluindo um pouquinho nesse conceito, existe um instituto americano em Pittsburgh chamado Robotic Institute of America que define os sistemas robóticos como um manipulador que ele é reprogramável e que ele tem algumas características bem peculiares. Ele move objetos, ele realiza tarefas complexas, mas ele tem uma característica bem importante que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Ele tem uma característica de autonomia, ou seja, ele toma suas decisões baseados naquela programação, mas ele pode tomar decisões sozinho. É muito importante a gente discutir essa questão quando a gente fala dos sistemas robóticos que são utilizados hoje de forma comercial no mundo inteiro. Por quê? Porque os robôs que são utilizados, pelo menos como cirurgiões ainda, eles ainda passam pelo filtro do médico. Ainda quem decide, quem toma a posição final no seu uso em relação aos pacientes é o médico. Isso me remonta a uma história que é muito divertida do nosso processo de implementação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre do sistema robótico. Depois de 2 anos de discussão com as diferentes áreas do hospital, todo mundo envolvido em enfermagem, administração, engenharia, finalmente chegou a hora de nós apresentarmos para a comunidade acadêmica, para demonstrar para as pessoas aquela nova ferramenta. E 3 colegas do Instituto de Informática da URGS pediram para conhecer a ferramenta robótica. E nós fomos lá, montamos a sala, chamei todas as pessoas da sala, vamos ser bem precisos, vamos falar, tal. Eles foram, e quem me conhece, quando eu realmente gosto de uma tecnologia ou de alguma coisa, eu realmente me empolgo, né? Então, com essa empolgação que me é peculiar, comecei a falar do robô, que ele é 5 vezes, pelo menos, mais preciso em determinados movimentos que a mão humana, que ele tem mais graus de liberdade, que a visão é tridimensional, que eu posso fazer muitas cirurgias, que tudo que eu faço nesse dispositivo, que é o dispositivo que a gente tem no Hospital de Clínicas, ele é replicado do lado do paciente, com mais precisão, com mais tecnologia. E daqui a pouco eu parei, olhei para os caras e eles estavam olhando para mim com uma cara de incredulidade, assim, quase um desprezo me olhando. Aí eu disse, mas o que será que eu falei de errado para esses caras? E eu perguntei para eles, se eu falei alguma coisa errada do ponto de vista técnico? Aí eles olharam para mim e disseram assim, não, doutor, é que isso que o senhor está mostrando não é um robô. Aí, como assim? Isso que o senhor está mostrando é uma unidade de telemanipulação à distância, ou uma unidade master-slave. Eu disse, só um pouquinho. No mundo inteiro, os caras chamam isso aí de robô. E vocês, querendo ou não, é como a gente vai chamar aqui no Hospital de Clínicas. Essa dualidade, na verdade, entre tecnologia, precisão, funcionalidade e características humanas, que a gente viu que começou lá no Da Vinci, ela persiste até hoje, quando a gente vai falar de robô. E na medicina, obviamente, que isso não é diferente.
Quando a gente fala do bem cuidar, o que será que a gente quer dizer? Será que a gente quer dizer tratar bem as doenças, utilizando um dispositivo mais preciso, eu tratar melhor o câncer, tratar melhor a doença cardíaca, tratar melhor a cirrose? Ou será que eu estou pensando em outra coisa? Eu estou me referindo ao ato humano de tomar conta das pessoas, de poder me conectar com a dor delas, de poder entender aquele momento de fragilidade que elas estão passando e, por que não, aumentar um pouco esse meu cuidado e tentar cuidar da alma das pessoas também. Será que o bem cuidar, ele se resume a termos robôs mais precisos, como esse robô que está aí, que é um robô que faz punção para acessos venosos, que ele é extremamente veloz, faz super bem a tarefa dele, mas não sei, o cara não me parece muito feliz ali sendo funcionado pelo robô. Ou será que os sistemas robóticos significam essa aproximação? E será que eles podem nos ajudar a chegar junto ao paciente e ofertar algo a mais nesse momento de carência, nesse momento que o paciente não precisa ser tratado apenas como uma doença, mas que ele precisa ser entendido como alguém que tem seus anseios, tem seus medos e que naquele momento precisa de um apoio além do apoio técnico. Bom, os primeiros robôs, na verdade, eles se basearam apenas na precisão, apenas na tecnologia, os primeiros robôs cirúrgicos. Na verdade, eles foram adequação de instrumentos desenvolvidos nos anos 80 para a indústria, especialmente a indústria automobilística, essa máquina chamada Puma, que é uma máquina que realiza tarefas programadas, e ele iniciou com a neurocirurgia por algumas questões óbvias. A gente tinha uma área restrita, a calota craniana, com a possibilidade de exames de imagem bastante acurados, permitindo uma precisão submilimétrica para fazer biópsias. A evolução natural dessa tecnologia foi para fazer biópsias e para fazer implantes em tecidos ósseos, que, de novo, o tecido ósseo ele permite uma estabilidade que faz com que a precisão seja muito fácil de ser utilizada no sistema robótico. Mas o que fazer na minha área, por exemplo? Como pensar em cirurgia visceral, onde a respiração, onde o movimento intestinal vai fazer com que essa estabilidade acaba com a precisão toda que nós queremos. É nessa hora que a dualidade do comportamento humano ela volta para a gente falar dos sistemas de tecnologia. Foi na guerra que a gente conseguiu desenvolver um sistema que hoje permite salvar muitas vidas. Dentro do sistema americano do Exército, existe um departamento especial que promoveu o desenvolvimento de um robô para cirurgia visceral. Qual era a ideia dos caras? Era retirar o cirurgião do campo de batalha, porque era muito cara a vida do cirurgião lá no campo de batalha, e colocar ele à distância, operando, manipulando instrumentos cirúrgicos à distância. E isso permitiu que a gente conseguisse desenvolver os sistemas cirúrgicos robóticos da maneira como eles têm hoje. O cirurgião operando, seja a metros ou a muitos quilômetros de distância daquele paciente. Para vocês terem uma ideia, em 4 de setembro de 2001, uma semana antes da queda das Torres Gêmeas, no prédio da AT&T em Nova York, que, se vocês lembrarem, ele foi atingido pelos escombros, um cirurgião em Nova York operou, através de uma rede de conexão internet dedicada, com fibra ótica, com tudo, um paciente em Estrasburgo. Estava provado o conceito de cirurgia intercontinental. E pasmem, né? A tecnologia naquela época, hoje, a conexão de internet era pior que do 4G dos celulares que os senhores têm aí no bolso. Então, o desenvolvimento de cirurgias mais complexas, cada vez se tornando possível através dessa ferramenta robótica, prova que se a gente pegar esse nicho da cirurgia robótica, se a gente pegar apenas o foco da precisão, o robô tem conseguido sim atingir os seus objetivos. Ele tem tornado cirurgias cada vez mais complexas, factíveis. E eu não quis divagar muito, mas o melhor ainda está por vir. Com a minha miniaturização, a nossa imaginação pode ser o limite. E não estranhem se a gente, em algum momento,
ficar sabendo de nanorobôs, como é o que está representado na figura, atacando diretamente células malignas dentro da corrente sanguínea. Não existe limite para o que a gente pode fazer nesse tipo de tecnologia. Sempre é bom lembrar que, no modelo atual, ainda, quem define todo essa interface com o paciente é um médico. Existe uma figura humana por trás disso. E que as decisões são tomadas apenas por essa pessoa. Isso é uma coisa que os pacientes frequentemente perguntam para nós. Apesar de crescente, o uso desses instrumentos de precisão robóticos, eles ainda têm um fator bastante limitante no mundo, que é o custo. Para vocês terem uma ideia, existem apenas 31 sistemas robóticos no Brasil. E quando nós implementamos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, há 4 anos atrás, nós fomos apenas o 10º sistema. Então, esse é um fator bem importante. Nós fomos o primeiro fora do eixo Rio-São Paulo. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco. Se a gente pensar no bem cuidar, daquela segunda maneira que eu falei, da gente tratar as pessoas como um todo, entendendo que elas têm medos, que elas têm anseios, que elas têm fraquezas, como é que os sistemas robóticos, será que eles podem nos auxiliar nesse tipo de interação? A presença digital virtual ela já é uma realidade em vários hospitais do mundo. E o fato do familiar ou do médico estar presente, ainda que não fisicamente, tem se mostrado uma ferramenta muito interessante no tratamento de doenças crônicas e para pacientes institucionalizados, como por exemplo essa. Ben was admitted last night, feelings of dizziness and vertigo. This morning he said he's feeling much worse, stating that the room was spinning and that he's feeling nauseous. Ben, I'm sorry to hear that. You still feel pain in your left ear? Yeah, it still hurts. Between a 1 and a 10, how would you rate that pain? I'd say it's about an 8. Yeah, we should re-examine your ear. Larissa, can you grab the otoscope? So let's take a look to see what we can find. Great, yes, I can see that very clearly. I can still see that you have quite a bit of inflammation. Agora, qual seria o impacto em situações menos complexas, mas não menos importantes do ponto de saúde pública, como, por exemplo, tratar pessoas com limitação de movimento, ou mesmo tratar pessoas idosas que têm dificuldade no seu cuidado? Infelizmente, a gente não tem dados nacionais, eu vou usar alguns dados americanos, mas 10 mil pessoas por dia, nos Estados Unidos fazem 65 anos. Dessas, se estima que 70% delas vão necessitar de cuidados de enfermagem a longo prazo. O que vai gerar, além de um gasto astronômico de mais de 200 bilhões de dólares, a necessidade de pelo menos 6 milhões de novos cuidadores num prazo curto de tempo. Sistemas robóticos de cuidado aos pacientes, eles já estão disponíveis de várias maneiras, em diferentes cenários, com vários nomes. Mas se vocês observarem, a tentativa aqui é de tentar humanizar. Se vocês observarem todas as figuras com as quais esses sistemas se baseiam, elas se baseiam numa figura humanoide. Na tentativa de mostrar para o paciente, tentar afastar ele um pouquinho da ideia de que ele está sendo tratado por uma máquina e tentar mostrar para ele que existe alguém olhando ele como um ser completo. Não um ser que está doente ou que tem uma limitação, mas uma pessoa que tem a sua família, que depois que se recuperar daquele problema vai ter a sua atividade produtiva. O que é inegável, seja qualquer o tipo de definição que eu utilize para o robô, seja utilizando essa definição de que ele é um instrumento de precisão que nos torna sobre-humanos, no sentido que ele permite que eu faça coisas que não são feitas, que eu não consigo fazer sem o auxílio de uma tecnologia, ou se eu pensar como uma tentativa de me aproximar das pessoas, de humanizar, de poder tocá-las, de poder cuidá-las globalmente, a tecnologia robótica cada vez faz parte do nosso dia a dia e cada vez vai fazer mais. Na verdade, a gente tem que enxergar o robô como um verdadeiro aliado, como um verdadeiro amigo, nessa tarefa tão importante que é o bem cuidar das pessoas. Muito obrigado.